A cultura do Zé Carioca, né? O Brasil passa por uma fase agora de consagração da cultura carioca. Talvez numa fase em que os cariocas estejam gradativamente optando por religiões evangélicas, mude um pouco, mas o Rio de Janeiro, uma cidade que eu adorava, eu continuo gostando, na minha opinião, é a mais linda do Brasil, do mundo, provavelmente. É uma cidade que vai ficando feia, tá? Porque nós não tivemos no Brasil quem se preocupasse com o Rio de Janeiro. Talvez se o dinheiro que foi gasto tenha sido gasto em Brasília, tivesse sido investido no Rio de Janeiro para fazer escolas, creches, a reurbanização de comunidades, tivesse dado ao Brasil uma situação infinitamente melhor do que aquela que existe hoje. Agora, e o Zé Carioca, né? O Zé Carioca é uma das coisas que foi consolidada e que agora talvez esteja na sua pior fase, né? Porque o Rio de Janeiro é o império do crime organizado. E é lá que temos a sede de muitos jornais, da Rede Globo. E a cultura carioca parece que deve ser padronizada no Brasil. Getúlio Vargas, na sua preocupação de acabar com a federação e criar uma ditadura, uma república, fez da cultura carioca um paradigma. Ele, que era gaúcho. E agora? Né? A cultura carioca é boa? É ruim? Deve ser mantida? Né? Os grandes grupos de comunicação são melhores, apesar de ter sede em Curitiba ou São Paulo. É até gozado que na política de café com leite, Minas não conseguiu emplacar essa. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu me surpreendo até de ver um entrevistador dando uma de gente séria, fazendo o programa no lugar do Jô Soares. Pô, o cara que fez um dos piores programas que eu já vi, que era aquele de explorar as sandices do sexo, intimidades divulgadas e com mídia até ao meio-dia, 1 hora. Mas o que vale é lucro, né? Estamos na fase em que o que interessa é o lucro. E o Zé Carioca deixou de ser aquele malandro de morro, né? Para se tornar, talvez, um Zé Carioca armado, miliciano, né? Impondo cobranças, impondo serviços a comunidades pobres, até se impondo na construção de prédios ou coisa onde não deve. É uma tristeza a gente ver que o Brasil poderia ser melhor. Nós estamos numa situação
caótica até, porque nosso presidente, não sei se ele nasceu no Rio de Janeiro, foi deputado federal em 7 mandatos. Parece... Ele é tão carioca que quer até fazer um autódromo no Rio de Janeiro, levar a Fórmula 1 para lá. Pô, ele é presidente do Brasil, ele não é prefeito nem governador do Rio de Janeiro. Mas será que alguém consegue convencê-lo disso? Então, a questão toda é: que Brasil que nós queremos? Um Brasil Zé Carioca? Um Brasil gaúcho, amazonense, nordestino? Ou um Brasil brasileiro? O Brasil é muito grande. É 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Eu nasci em Blumenau, Vale do Itajaí, e lá, passando as férias em Florianópolis e Laguna, eu tive o prazer de viver e conviver com outro tipo de gente. Felizmente, os nossos catarinenses, nem no panteão dos heróis nacionais aparecem, apesar de serem gente de fronteira que lutou pelo Brasil. Ainda eu estava vendo a história dos Barriga Verdes e vi que um soldado que lutou na Guerra do Paraguai, que fazia parte de uma unidade de combate Barriga Verde, assim apelidada por causa do uniforme que usava, ter morrido tentando recuperar. Quer dizer, essa unidade inteira foi dizimada procurando recuperar a bandeira do Império. E o soldado que conseguiu levar essa notícia ao comando das forças da Tríplice Aliança morreu logo em seguida de cansaço, estafa ou ferimentos, mas devolveu a bandeira. O Brasil de fronteiras terrestres, e no caso do sul do Brasil, terrestres, fluviais, contínuas, não apenas ali no litoral, no lindo litoral carioca, tem histórias. Brasília foi uma cidade importante. Teria sido melhor se, antes da construção dela, o Brasil tivesse feito ali um entroncamento rodoviário, ferroviário, aí um pouco para frente, hidroviário, levando a todos os cantos do Brasil brasileiros. E, acima de tudo, principalmente no Nordeste, ter estimulado uma cultura de ensino fundamental, que lá não existia. Ali a escravidão era a rotina e não interessava aos donos de escravos que os escravos soubessem ler e escrever, conhecessem direitos maiores, universais. A Igreja Católica, tudo isso influenciou muito na mediocrização de gente que é inteligente, muito inteligente, é trabalhadora, mas é uma política de coelho que se multiplica sem analisar o resultado
da sua virilidade, que eles propagam, divulgam, falam, e de carnavais, de histórias, porque na época da escravidão havia interesse em multiplicar a senzala. O escravo era um investimento. Aí, quando os ingleses começaram a impedir o tráfico de escravos, aí vinha a indústria nacional de escravos, que valia uma fortuna. Mas e o Zé Carioca, né? Zé Carioca é aquele cara que se aproveita da ignorância dos outros, procura ser esperto, enganar até os amigos. Será que isso vai mudar? Quando? De que jeito? É a pergunta que podemos fazer, temos o direito de fazer.